Quando é que eu sei que o paciente entrou em fluxo comigo? Enquanto ele está me olhando muito, 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 muito. Tanto que eu só olho para a câmera, gente, na hora que eu estou começando, só para a câmera. Para vocês se sentirem olhados, o paciente também. Olhar para cá, vocês não sentem nada. A maior dificuldade nossa é treinar, olhar para a câmera, né? Porque é inóspito. Então a gente fala para a câmera, para a câmera, para a câmera. De repente, eu não vejo o meu paciente, a hora que eu entrei, eu dei uma olhadinha nele assim, mas eu só escuto ele. Eu fico na escuta e olhando para a câmera, na escuta, captando ele, olhando para a câmera. Tronco muito aberto, muito disponível, e é isso. De repente, ele faz assim, o tronco, e ele para de me procurar com o olho. Nessa hora, ele sintonizou. Aí eu vou olhar para ele. Se você está assistindo a nossa aula depois, ou se você está revendo a nossa aula, aproveite bastante. Vocês notam como é diferente quando a gente vem de lá, de quando a gente começa frio? A gente já tá sintonizado, a gente já está em grupo, a gente já se sente parte, a gente não entra separado, e aí eu tenho que aquecer todo mundo num momento único, para dali a gente partir. Isso que vocês observam aqui é a mesma coisa que acontece na terapia online. O paciente entra frio, a gente tem que trazer o paciente para o fluxo, né? O paciente não vem sozinho, não é natural ele vir. Então, como é que a gente começa? Até o Marcelo me pediu para no ano que vem nós vamos fazer o curso novo de terapia online, que já me pediram, né? Então, vamos fazer tudo de novo, gravar tudo de outro jeito, atualizar todo o material. A gente formou umas gerações, e aí agora está tanta coisa mal feita por aí que nós vamos formar outra geração, porque senão acaba impactando a qualidade do que a gente tenta entregar quando muita gente está fazendo coisas esquisitas por aí. Então, é importante, gente, que no início a gente aqueça o fluxo. Como é que a gente aquece o fluxo? Vocês vão perceber que eu chego, eu falo muito, que nem a mulher do leite, falo rápido, vocês me veem, né? Na terapia presencial, você não precisa disso. Na terapia presencial, o paciente chega, começa a sessão indo, quando ele chega no prédio para subir, ele está em outro momento. Então, é como se ele fosse abrindo uma caixa de presente. Você recebe a sacola, agradece, você está indo. Aí você tira de dentro da sacola, você está na portaria. Aí você tira os laços de fita, você chegou no terapeuta. E aí você abre a caixa, você está na frente do terapeuta. Nós não temos nenhuma dessas etapas. Por isso que nas nossas instruções iniciais, a gente pede para conectar 10 minutos antes, a gente pede para ele desligar notificações celulares, e a gente pede para ele esperar a gente numa tentativa de estar no nada. Essa espera que precede aquece, e ele desliga do mundo como se ele estivesse indo. E aí, quando você chega, ele não está caindo lá dentro, tropeçando dentro da sessão. Ele já estava lá te aguardando, que é um pouquinho do que acontece quando você estaria numa sala de espera esperando. Você está pensando no que você vai falar, no que você não vai falar de jeito nenhum. Ah, não, isso eu não vou falar, isso não vou falar. Isso aqui eu não vou contar. Né? O que eu vou sonegar na sessão, aquela hora que a gente fica negociando com a gente, não, isso aqui é muito, não, isso não. Esses momentinhos que a gente está esperando que a gente vai falar do que a gente não vai falar, tire a primeira pedra, mesmo sincericidas, fazem um pouco de modulação do que vai ser no dia, depois não dá em nada, que você acaba falando tudo que você tiver que falar e não falar também, mas nesse primeiro momento você está tentando negociar com você, mas você já está começando a ir para a terapia. Então é muito importante, a hora que o paciente, primeiro a gente lutar para ele chegar um pouquinho antes, ele estar esperando a gente quando a gente chega, né? Isso é importante. Faz diferença no processo. Segundo, para ele não chegar esbaforido, correndo, clicando, vindo não sei de onde. Isso é péssimo para o nosso trabalho. O paciente, quando ele vem de outro lugar e cai lá dentro, de qualquer jeito, tropeçando, ele chega acelerado, ele chega esbaforido, ele chega fora de tudo. Você leva pelo menos 10 minutos para aterrar o cara. Que ele chega acelerado, né? Ele chega se desculpando, ele chega dizendo que ele está atrasado, que não deu. 10 minutos. Um trabalho que tem 50 em média, já te sobrou 40. A pessoa vai chegar. Nessas horas que a pessoa chega muito atropelada, gente, nem adianta a gente falar muito. A gente deve focar em respirar. A gente se imagina conectando com o paciente e a gente respira com ele. Inspira e expira profundamente. Enquanto ele fala loucamente, você inspira e expira com ele. Imagina ele em sintonização com você. Inspire e expira e olha que lindo que é. O paciente faz... e vem. Porque mesmo na terapia online, você corregula. Uma vez que você está conectado com o seu paciente, seus neurônios do espelho corregulam com você, tá? Então, super importante a gente estar nesse movimento de acalmar, não precisa ser de voz, né? E a hora que ele acaba aquela doideira toda, a gente fala como é que a gente vai fazer para você não entrar sempre assim. Como é que a gente vai fazer para você conseguir estar um pouquinho antes? É lógico que se é o paciente, que isso é a primeira vez, a gente não fala nisso, mas se é um cara que cronicamente está desorganizado, a gente precisa sentar e conversar com ele. O que acontece? Que na única momento que ele tem do dia para ele mesmo,
ele não consegue. Aí, às vezes, ele fala, não, eu não tenho alternativa, o meu trabalho é assim, eles marcam as reuniões, eu não sei de nada, nananana, mas ele tem acesso à agenda dele, ele pode dar uma ajeitada na agenda, botando, por exemplo, que o horário dele com você é um pouco mais cedo do que ele põe, por exemplo. Ele bloqueia a janela um pouco mais cedo. E aí, mesmo que atravessem o horário, ele ainda entra com um horário sobrandinho para você. Então, fala, em vez de bloquear 1 hora, bloqueia 1 hora e meia na agenda, para sobrar um pouquinho de tempo, também para ele assimilar o conteúdo pós-sessão. Se ele termina a sessão e já sai louco varrido, acelerando também, é lamentável. Se ele puder terminar, desligar, sentar um pouquinho, tomar um chazinho antes de retomar a doideira, ajuda bastante o nosso trabalho também, né? Então, esses são preocupações e cuidados que fazem com que o nosso trabalho seja cuidado, tá? Então, isso é realmente importante. Agora, tirando que, vamos supor que o paciente está lá te esperando direitinho, chegou antes, é um paciente modelo, tá antes, está de fone. Por favor, lutem pelo fone. Eu não atendo sem fone. Não existe terapia online sem fone. Porque eu quero ter certeza que o que eu falo pertence só àquele indivíduo. Eu não quero fazer terapia para geral. Eu não quero ter o risco de ter minha sessão gravada. E muitas são as pessoas que gravam tudo que você diz. Muito mais do que você pensa. Você tem gente até que grava no presencial. Então, eu mega recomendo que vocês tenham caixinha do segredo. A minha não está aqui, porque eu não sei onde foi parar, porque não é presencial mais. Mas eu tinha uma caixinha, que parece uma imitação de livro. O paciente chega, eu peço para desligar o telefone, bota na caixinha. Não tem telefone. Eu falo que é para gente privacidade, porque a Alexa escuta tudo, escuta mesmo, a Alexa escuta tudo, a Siri escuta tudo, aliás, a Siri escuta tudo, né? Todas as assistentes virtuais escutam tudo. O telefone pode estar no silencioso, está escutando tudo. Então, eu boto dentro da caixinha exatamente para não me escutar mesmo desligado. Falo que é para isso, mas uma das preocupações é não gravarem a minha sessão em tempo real. E muita gente grava. Eu tive há 15 anos atrás o paciente gravando. Você imagina agora, né? Então, esses cuidados têm que ser tomados em dias de tecnologia tão facilmente à disposição para romper o sigilo e privacidade. Amanhã isso cai em algum lugar, tá você com o seu trabalho exposto, achando que você estava falando com o paciente, e às vezes a gente tem falas bem questionáveis, gente, em momentos do nosso trabalho, né? E a gente fica exposto fora de contexto. Então, isso é muito ameaçador para o nosso trabalho. Então, sem fone eu não atendo, tá? Não atendo. É parte do meu enquadro. Né? Tem mulher que escuta, tem homem que escuta, tem filho que escuta, tem empregada que escuta, tem umas empregadas curiosas que escutam. E fora a nossa sensação de ter um terceiro o tempo todo ali. Você não sabe para quem você está falando. E você pode até achar que não, mas isso interfere no que você vai falar. Porque você sabe que corre um risco. E isso modula totalmente o jeito de você estar à vontade naquele ambiente. Eu, várias vezes, e eu peço, gente, casais que estão juntos na mesma casa, meu genro e minha filha, os dois fazem terapia. Na hora da terapia, o outro sai. Fica 1 hora do lado de fora passeando com o cachorro. É essa a regra. Porque a pessoa fica tentada a querer escutar. As pessoas têm vontade de saber do mundo interno do outro. Eu vim defeituosa, gente. Eu sou uma pessoa zero curiosidade, mas eu sou um defeito. Minha pessoa. Eu não tenho curiosidade. Os filhos até me zoam. Mãe, preciso falar com você. Tá bom, minha filha. É urgente? Não. Então, depois você me chama. Depois de tal hora. Tá bom. Não me chama. E é isso aí. Ô, mãe, você não vai me ligar para saber que eu tenho que me falar? Na boa? Não. Por quê? Eu falei, vai que você mudou de ideia, não quer falar mais, tá tudo certo. Mãe, não é possível que você não quer saber. Eu falei, eu juro do fundo do meu coração, não tenho curiosidade. Mas não só a regra. As pessoas têm muita curiosidade. Então, a gente tem que proteger o nosso ambiente com tudo que a gente tem. Então, assim, as pessoas acham que podem fazer o que elas bem entendem. Então, a gente tem que tomar esses devidos cuidados. Contem também muito, gente, muito bom esse exemplo. Prestem atenção muito na intuição de vocês também. É impressionante como a gente sabe que tem um terceiro, se a gente estiver bem sintonizado. Você vai desenvolvendo, abrindo os seus filtros, você vai sentindo tudo ao seu redor. Tudo. A gente é ser humano sensível, a gente vai ficando esquisito em nome da deformação do processo. Mas a gente é bastante sensível, a gente vai abrindo os canais e vai sentindo tudo. O que eu faço também, gente, quando... essa é até uma recomendação americana. Os americanos são muito maníacos de tudo, né? Por causa de guerra e tudo mais, os caras são meio esquisitos, assim. Então, quando é assim, eu costumo mexer, primeiro dia, vejo que a pessoa é meio assim, eu mexo e mostro o meu ambiente. Ninguém à minha esquerda, ninguém à minha direita, ninguém atrás de mim. Estou sozinha aqui para a gente fazer a sessão. Então, eles recomendam, se a pessoa tem paranoia, se a pessoa tem perseguição, que você exponha para ele um ambiente e convide ele essa ideia, quando você cisma. Convide ele a mostrar o dele também. Nessa você dá uma olhada. Os anos vão dando umas saidinhas para nós aí, tá? Mas o objetivo é que o paciente chegou antes, está tranquilo, está de fone, né? Quem usa celular deitado para uma melhor experiência, né?
é muito importante que você abre a câmera sorriso. Não importa se o paciente está de luto, não importa se o paciente está na merda, não importa se o paciente... Não importa, sorriso. Porque o inconsciente capta. E isso ajuda a chegar, tá? E eu falo, que bom que nós estamos aqui. Eu tenho umas... Isso que vocês me veem sendo na roda de conversa sou eu. Na açougue, na padaria e na sessão. É só essa, tá? Realmente eu fico alegre de ver meu paciente. Eu realmente fico alegre de estar com vocês. Eu realmente faço as coisas que me dão alegria. Então, eu gosto que os pacientes sintam a verdade emocional do momento que eu estou ali. Eu não estou ali performando e nem estou ali encenando. Eu realmente estou. Eu acho um privilégio, tá? Então, eu chego assim, as pessoas já riem e tudo mais. Quando está no drama, vamos para o drama. Mas ela tem esse primeiro contato comigo. Quando é que eu sei que o paciente entrou em fluxo comigo? Enquanto ele está me olhando muito, 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 muito. Tanto que eu só olho para a câmera, gente, na hora que eu estou começando, só para a câmera. Para vocês se sentirem olhados, o paciente também. Olhar para cá, vocês não sentem nada. A maior dificuldade nossa é treinar, olhar para a câmera, né? Porque é inóspito. Então a gente fala para a câmera, para a câmera, para a câmera. De repente, eu não vejo o meu paciente, a hora que eu entrei, eu dei uma olhadinha nele assim, mas eu só escuto ele. Eu fico na escuta e olhando para a câmera, na escuta, captando ele, olhando para a câmera. Tronco muito aberto, muito disponível, e é isso. De repente, ele faz assim, o tronco, e ele para de me procurar com o olho. Nessa hora ele sintonizou. Aí eu vou olhar para ele. Aí eu posso tirar o olho da câmera. Aí eu posso olhar como ele tá? Antes disso, não, porque ele não sintonizou ainda. E quanto mais desorientado ele chega, quanto mais desorganizado ele chega, quanto mais acelerado, mais tempo ele leva para sintonizar comigo, tá? Por isso que a gente tenta que eles cheguem antes, tenta que eles acalmem antes, tentem que eles se autorregulem antes. E às vezes, quando ele chega desesperado demais, eu mando buscar um troço gelado no congelador e pôr na nuca. Serve o frango, serve o que tiver lá no congelador, gente. Outro dia o paciente veio com a coxa de frango do Walmart, botou... É o que tem, falei, tá valendo. Né? Botou aqui, e aí ele vai respirando comigo e vai gelando a nuca, porque a nuca tá uma terminação do nervo vago, e quando você ativa o vago, via, né, eixo intestino-cérebro, você ativa e ele acalma, ele vai respirando com você, conversando, respirando e gelando. 5 minutinhos, guarda o frango, tá tudo certo. Tá? Então, são ferramentinhas que a gente vai fazendo o paciente usar com a gente, ele acaba aprendendo a usar sozinho também. Combinado? Então, beleza, tiveram um brinde aí de um pouquinho de terapia online para começar. Você gostou desse conteúdo? Então se inscreve no canal, clica no sininho para você ser avisado de cada vez que a gente colocar conteúdos mais especiais para você.